Em Xiamen, China, no inverno de 1954, sirenes de ataque aéreo são acionadas por toda a cidade. As pessoas correm para se abrigar enquanto projéteis de artilharia são disparados à distância. A República Popular da China está bombardeando as ilhas Kinmen próximas na tentativa de assumir o controle dos chineses anticomunistas. Mas as tropas nas ilhas revidam. Em breve, projéteis de artilharia estão chovendo em ambos os lados. De volta a Xiamen, dentro de um desses abrigos, está Chen Jingrun, de 21 anos. Enquanto outros estão inquietos, esperando impacientemente que as explosões parem, Chen está lendo páginas de um livro de matemática. Porque ele está em uma missão para resolver um dos problemas mais antigos da matemática. Uma criança pode entender a afirmação, mas os maiores gênios da história da matemática não conseguiram resolvê-la. No ano 2000, uma editora até ofereceu um prêmio de $1 milhão para quem conseguisse resolver o problema. Mas por quase 300 anos, todos que tentaram falharam. Então o problema é este. Todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois primos? Então esse é o problema. Então podemos fazer alguns exemplos. Podemos dizer, por exemplo, 6. Esse é um número inteiro par, então podemos escrevê-lo como a soma de dois primos? Então esses são números que só são divisíveis por eles mesmos e por 1. Então para 6 é apenas 3 mais 3. E podemos fazer mais e mais números. Então 10, por exemplo, seria 5 mais 5, mas também 7 mais 3. Há um que eu quero fazer, um extra, que é o seu número favorito. 42. 42. Do que é feito? 37,5. 37,5. Mas também existe uma maneira mais agradável e metódica de escrever isso, e isso nos ajudará a construir alguma intuição. Começaremos desenhando duas linhas diagonais. Estou construindo como uma pirâmide de números primos. Então vamos começar no topo. Vamos escrever 2, então escreveremos 3, 5, e isso vai ser um bom teste de como eu conheço meus primos. Então faremos o mesmo do outro lado. Ok, e agora o que vamos fazer é desenhar uma linha a partir de cada número primo. Você consegue ver para onde isso está indo? Onde eles se cruzam é cada soma? Sim. Agora podemos começar a adicioná-los. Então temos 2 mais 2. 4. 4. 3 mais 3. 6. 6. Você pode ver que estamos começando a obter todos esses números. O ponto principal aqui é que, à medida que você desce, não apenas vê todos os números pares aparecerem, mas eles também parecem aparecer com mais frequência. E parece que isso deveria sempre acontecer. E claro, a conjectura é que isso sempre acontece. E isso é conhecido como a conjectura de Goldbach. A obsessão de Chen pela conjectura remonta aos seus anos de ensino médio, quando seu professor ficou em frente à classe contando aos alunos tudo sobre as ciências e disse: "A matemática é a rainha das ciências." A teoria dos números é a coroa da rainha. E a conjectura de Goldbach é a pérola na coroa. Pouco depois, o professor disse: "Bem, talvez um dia, um de vocês crianças irá resolvê-lo." E então toda a classe começou a rir. Todos, exceto Chen Jingrun. Ele disse mais tarde: "Eu não ri. Eu não ousei rir. Eu estava preocupado que meus colegas soubessem da minha visão." Mas eu nunca esqueci essa lição, de sempre lembrar a pérola na coroa e nunca esquecer minhas aspirações ou ideais. E agora, enquanto os alarmes de ataque aéreo estão tocando, ele manteve sua visão. Ele está trabalhando em sua matemática, tentando resolver a conjectura de Goldbach. E então é como, bem, quem diabos é Goldbach? Você conhece um Goldbach? Eu não sei nada sobre Goldbach. Christian Goldbach é um matemático prussiano pouco conhecido que cresceu no início dos 1700. No início, ele estudou principalmente medicina e direito, se aventurando em matemática apenas ocasionalmente. Mas então, em 1710, aos 20 anos, ele embarcou em uma jornada de 14 anos e mais de 4.000 quilômetros para conhecer alguns dos maiores matemáticos vivos. Em Leipzig, ele se encontrou com Gottfried Leibniz, o co-inventor do cálculo. E em Londres, ele se encontrou tanto com Nicolaus Bernoulli quanto com talvez o maior matemático de todos os tempos, Sir Isaac Newton.
Ele então terminou sua viagem pela Europa antes de finalmente se estabelecer na Rússia, na recém-formada Academia de Ciências de São Petersburgo, onde em 1727 ele conheceu sua conexão mais importante, um prodígio da matemática de 20 anos. Consegue adivinhar quem? Leonhard Euler. Leonhard Euler! Os dois rapidamente se tornaram amigos, unidos por uma obsessão compartilhada pela teoria dos números. Então, em 1729, Goldbach se mudou para Moscou, mas os dois mantiveram contato, escrevendo cartas um para o outro pelos próximos 35 anos, literalmente até Goldbach morrer. Foi em uma dessas cartas, no dia 7 de junho de 1742, onde Goldbach rabiscou uma linha na margem. Não era a forma exata da conjectura que agora leva seu nome, mas algo relacionado. Parece que todo número inteiro maior que 2 pode ser escrito como a soma de 3 primos. Euler ficou intrigado com a proposição, mas ele pensou que a ideia poderia ser refinada ainda mais. Fazia sentido para ele que números ímpares pudessem precisar de 3 números para somar e formá-los. Mas então ele voltou sua atenção para os números pares e pensou: bem, com números pares talvez apenas 2 números primos seriam suficientes para somar e dar todos os números pares. Na verdade, como Euler escreveu em sua carta, foi assim que Goldbach originalmente formulou o problema pessoalmente. Então, Euler reformulou a ideia de Goldbach em 2 conjecturas separadas. A primeira lidava com números ímpares e dizia: todo número ímpar maior que 5 pode ser escrito como a soma de 3 primos. Isso ficou conhecido como a conjectura fraca de Goldbach. E a segunda lidava com números pares. Dizia que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de 2 primos. Isso ficou conhecido como a forte conjectura de Goldbach. Elas recebem os nomes de conjectura forte e fraca, porque se você tem a conjectura forte, então você mostrou que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de apenas 2 primos. E então você pode adicionar 3 a cada uma dessas somas para obter todos os números ímpares. Então, se você pode provar a conjectura forte, você obtém a fraca de graça. Mas o contrário não é verdadeiro. Se você pode provar a conjectura fraca, ainda não obtém a forte. Agora, depois que Euler reformulou essas conjecturas, ele estava tão confiante de que eram verdadeiras que escreveu: eu considero isso como um teorema completamente certo, embora eu não possa prová-lo. E ele não conseguiu, sabe? E pelos próximos 150 anos, quase nenhum progresso foi feito. Isso é, até que em 1900, o matemático alemão David Hilbert se dirigiu ao Congresso Internacional de Matemáticos em Paris. E lá, ele listou 23 dos problemas mais importantes para o século XX. O número 8 dessa lista era todo sobre números primos, incluindo a conjectura de Goldbach. A conjectura de Goldbach estava de volta ao radar. Agora, os matemáticos começaram a olhar para o problema de uma maneira diferente. Vamos dar uma olhada em nossa pirâmide novamente. Uma coisa a notar é que esta pirâmide é simétrica. Quando 2 números primos somam para formar um número par no lado direito, esses mesmos 2 números primos formam um número par no lado esquerdo. Então, para evitar a contagem dupla, podemos olhar apenas para o lado direito desta linha central. E o que descobrimos é que para números pares muito pequenos, como 4, 6 ou 8, bem, só existe uma maneira de escrevê-los como a soma de 2 números primos. Mas para números maiores, como 20, agora existem várias maneiras diferentes de escrevê-lo como a soma de 2 números primos. E quanto mais você avança, mais combinações você encontra. Então os matemáticos começaram a fazer uma nova pergunta. Não apenas se todo número par pode ser escrito como a soma de 2 números primos, mas de quantas maneiras diferentes isso pode ser feito. Vamos chamar esse número de h de n. Por exemplo, h de 4 é 1, porque você só pode escrever 4 como a soma dos primos 2 mais 2. h de 20 é 2, porque isso é 3 mais 17 e 7 mais 13. h de 42 é 4 e assim por diante. Agora, até agora, estamos apenas contando qual deveria ser o valor de h. Mas em 1923, 2 matemáticos ingleses, G. Hardy e John Littlewood, tentaram criar uma função que estimasse h de n.
Para fazer isso, eles se basearam em um dos resultados mais importantes da teoria dos números, o teorema dos números primos. Isso indica que, em média, um número grande na vizinhança de n tem cerca de uma chance sobre o logaritmo natural de n de ser primo. Então aqui está uma versão simplificada do que Hardy e Littlewood fizeram. Eles imaginaram esse grande número par e o igualaram a 2n, então você poderia dividi-lo bem no meio em n. Agora eles consideraram um par de números a e b que juntos somam 2n, onde a é menor que n e b é maior. Ambos devem diferir de n pela mesma quantidade, vamos chamar isso de c. Agora, de acordo com o teorema do número primo, a chance de A ser primo é 1 sobre o logaritmo natural de n menos c, e a chance de B ser primo é 1 sobre o logaritmo natural de n mais c, avós. Mas aqui está o truque. Na maioria das vezes estamos falando de n's que são gigantescos, que são super grandes. E se você olhar para 1 sobre ln de n, essa função seria algo assim, onde basicamente cai muito rapidamente no início e para números grandes é quase constante. Então esse c realmente não afeta muito. Então, para a maioria dos números, podemos meio que ignorar o c em ambos os casos, e fica muito mais simples, que é apenas a chance de A ser primo é cerca de 1 sobre ln de n, e a chance de B ser primo é cerca de 1 sobre ln de n. Agora, qual é a chance de ambos serem primos? Você vai multiplicá-los. Nós vamos multiplicá-los. Ainda assim, até agora só olhamos para um par, enquanto no total existem cerca de n pares possíveis, n maneiras de somar dois números para chegar a 2n. Então, podemos simplesmente multiplicar a chance de um par ser primo com o número total de pares para encontrar o número total esperado de pares primos, que resulta em cerca de n sobre ln de n ao quadrado. E se plotarmos isso, descobrimos que o número esperado de maneiras de escrever qualquer número como a soma de dois primos aumenta para números cada vez maiores. Hardy e Littlewood refinaram isso um pouco mais, mas essencialmente o que eles encontram é exatamente a mesma coisa. Eles apenas têm como um fator de correção à frente, mas então este termo ainda é o mesmo. O único problema é que isso é apenas uma estimativa, não uma prova. E como eles apontam em sua própria conclusão, é apenas a prova que conta. E é até onde eles chegam para a forte conjectura de Goldbach. Mas na fraca, eles têm mais sucesso. Tudo volta a um incidente curioso 10 anos antes, em 1913. Hardy está sentado à mesa do café da manhã quando uma carta estranha chega. Foi enviada por um matemático completamente desconhecido da Índia, Srinivasa Ramanujan. A carta diz: agora tenho cerca de 23 anos de idade. Não tenho educação universitária, mas passei pelo curso escolar comum. Depois de deixar a escola, tenho usado o tempo livre à minha disposição para trabalhar em matemática. Ramanujan escreve que é um pobre funcionário, ganhando apenas cerca de 20 libras por ano. Ele anexou algumas fórmulas e está pedindo a opinião de Hardy. A carta tem mais de 10 páginas e está repleta de mais de 100 teoremas, muitos deles altamente avançados, mas Ramanujan não fornece provas e muito pouca explicação. Hardy está atônito, ele nunca viu nada parecido. Alguns já são conhecidos, outros são completamente novos, desconhecidos para o mundo, e então há resultados que parecem impossíveis, como que a soma de todos os números inteiros positivos até o infinito é menos 1/12. Como ele chegou a essa conclusão? Hardy mostra uma carta para Littlewood. Os dois ficam acordados até a meia-noite, passando pelo manuscrito, debatendo se o autor misterioso é um gênio ou uma fraude. Mas parece que Hardy sentiu que esses não poderiam ser resultados absurdos, porque você não poderia imaginá-los se fosse apenas um louco. Eles são muito fantásticos para serem obra de uma mente de segunda categoria. Apenas um gênio realmente fenomenal, fora do comum, poderia ter pensado neles. Então Hardy responde. Sendo o matemático rigoroso e estrito que ele é, ele pede uma prova. Ramanujan, no entanto, não é nada como Hardy. Ele trabalha com intuição, muitas vezes guiado por sonhos. Ele apenas veria o resultado, ou em algumas versões místicas de sua própria narrativa, ele diria que sua deusa pessoal, Namagiri, viria até ele em seus sonhos e escreveria as fórmulas em sua língua. Na língua dele?
Na língua dele é a versão que eu às vezes ouço, mas de qualquer forma ela plantou isso em sua mente. Uma equação, para mim, não tem significado a menos que expresse um pensamento de Deus. Ramanujan nunca realmente aprendeu a fornecer provas para seus teoremas, então Hardy o incentiva a vir para Cambridge para explicá-los em mais detalhes. Mas há um problema. Ramanujan é um hindu devoto. Sua fé o proíbe de atravessar o mar. Então, uma noite, sua mãe tem um sonho. Uma deusa aparece e diz a ela para deixar Ramanujan cumprir seu destino. Convencida pela visão, ela dá sua bênção. E assim, Ramanujan finalmente parte para a Inglaterra. Em Cambridge, Hardy e Ramanujan começam a trabalhar juntos. Quero dizer, vou me emocionar pensando nisso, né? Um sentimento tão bonito. Tentando lembrar como Hardy colocou. É algo como ele pensou. Sabe, numa escala de 0 a 100, sabe? Talvez ele seja um 10. Littlewood é um 30, como Ramanujan é um 80, em algum tipo de loucura assim. Então ele sabia que Ramanujan era especial. Eu não esperava me emocionar por você, mas é isso que eu faço quando penso em Ramanujan. Mas sua nova vida na Inglaterra é dura. Ele não está acostumado com o clima, não está acostumado com a comida, e a guerra está devastando. Isso se tornará um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Enquanto Ramanujan lutava, Hardy e ele conseguiram uma grande descoberta. Por volta de 1917, eles inventaram o que é conhecido como o método do círculo e o usaram para resolver diferentes problemas na teoria dos números. Hardy e Littlewood desenvolveram essa ideia ainda mais tarde, e pelos próximos 100 anos, este seria o principal método para abordar a fraca conjectura de Goldbach. Mas vamos nos lembrar do problema. Estamos tentando provar que sempre podemos escrever um número ímpar, um grande número ímpar, como a soma de 3 primos. Chamemos de P1, P2 e P3. Mas, assim como antes, não queremos apenas saber se é possível, mas de quantas maneiras diferentes isso pode ser feito. Então Hardy e Littlewood imaginaram uma espécie de máquina de contagem. Como entrada, ela receberia todas as possíveis combinações de 3 números primos menores que n. Para cada combinação, ela os somaria e verificaria se essa soma é igual a n. E se for, a máquina incrementa um contador em 1. Mas se não for, a máquina não faz nada. Ela passa para a próxima combinação. Vamos fazer um exemplo. Digamos que n seja 11. Bem, a máquina primeiro verifica os primos 2, 2 e 2, soma-os para obter 6, que não é igual a 11, então o contador permanece em 0. Em seguida, ela tenta 2, 2, 3, que dá 7, então novamente não faz nada, e continua ciclando até chegar a 2, 2, 7, que é igual a 11, então agora a máquina incrementa o contador em 1. À medida que continua passando pelos primos, o contador incrementa apenas mais uma vez para 3, 3, 5. Portanto, no total, existem 2 maneiras de escrever 11 como a soma de 3 primos. Mas como você construiria essa máquina a partir da matemática? Porque foi exatamente isso que Hardy e Littlewood fizeram. A técnica deles é tão genial que eu quero te levar através dela passo a passo. Começa com a função elevado a iθ. Essa função apenas traça um círculo unitário no plano complexo. O ângulo θ determina o quão longe ao redor do círculo você está. Agora imagine que θ é restrito a ser algum múltiplo m de 2π, e como 2π é uma revolução completa, não importa se m é 0, 1, 2, 3 ou qualquer número inteiro, um vetor a partir da origem sempre apontaria na mesma direção, para a direita. Mas agora Hardy e Littlewood multiplicam o ângulo por alfa, onde alfa é apenas algum número entre 0 e 1. Você pode pensar nisso como um controle deslizante. Então, se m é igual a 1 e você aumenta a alfa de 0, o vetor faz lentamente uma rotação completa. Se m for igual a 2, o vetor se moverá mais rápido e fará 2 rotações completas. E isso continua para valores mais altos de m. Agora imagine pegar todos os possíveis valores de alfa simultaneamente e então fazer a média de todos esses vetores.
Matematicamente, podemos escrever isso como a integral de 0 a 1 de e elevado a i2π alfa de alfa. Então, o que acontece? Bem, este vetor cancela com este do lado oposto e este com aquele, e a mesma coisa acontece com todos os vetores. Então, ao fazer a média deles, obtemos 0. A mesma coisa acontece se m for igual a 2, ou 3, ou 4. Essa integral dará 0 para todos os valores de m, exceto um único caso. Se m for igual a 0, então temos e elevado a 0, que é igual a 1. Então, não importa qual seja o alfa, o vetor sempre aponta para a direita, e a média disso sempre dará 1. Então essa equação está muito próxima da máquina que estávamos tentando criar. Se m for igual a 0, retorna 1, mas se m não for igual a 0, retorna 0. Então, tudo o que resta a fazer é substituir m pelo que nos interessa. Especificamente, a soma de P1 mais P2 mais P3 é igual a n? Podemos reorganizar isso para obter P1 mais P2 mais P3 menos n igual a 0. Então, se substituirmos nesta expressão para m, toda vez que os três primos somarem n, este valor será 0, e a integral será igual a 1. E toda vez que os primos não somarem n, este valor será diferente de 0, e então a integral retornará 0. Mas agora, esta equação verifica apenas um trio de primos. Para verificar todas as possíveis combinações de primos menores que n, precisamos adicionar uma soma. Como isso contará todas as maneiras que três primos podem somar para fazer n, podemos chamar isso de h de n. Então, na verdade, vamos testar. Coloque n igual a 11, calcule essa função, e ela dá 6, que não são os dois que encontramos antes. Então, o que aconteceu? Bem, simplificamos um pouco a lógica, então na verdade temos algumas duplicatas desta vez. Por exemplo, a máquina encontra 227, mas também 722 e 272. Matemáticos corrigem isso ao fazer o cálculo real, mas para nossos propósitos, essa máquina é boa o suficiente. Então temos nosso h de n. E se pudermos mostrar que h de n é pelo menos 1 para todo número ímpar maior que 5, então provamos a conjectura fraca de Goldbach. Mas existem dois problemas com essa abordagem. O primeiro é que assumimos que conhecemos todos os números primos menores que n, o que é verdade quando n é pequeno, mas à medida que n se aproxima do infinito, simplesmente não conhecemos todos os primos. O segundo problema é que à medida que o número de primos aumenta, o número de combinações possíveis explode. Se n é 10.001, existem 1.229 números primos menores, o que significa um total de 310.144.295 trios primos possíveis. Aumente-ne para 1 bilhão e as combinações possíveis saltam para quase 22 sextilhões. E essa tendência continua. Então, usar essa abordagem de maneira simples não funcionará. Então, Hardy e Littlewood encontraram uma maneira mais inteligente. Eles reformularam fundamentalmente o problema, colocando a soma dentro da integral. Em vez de verificar todas as possíveis combinações de números primos à força bruta, agora eles analisam o comportamento coletivo de todos os primos de uma vez. Para ver como isso funciona, dê uma olhada na equação. No expoente está a soma de 3 primos menos n. Mas adicionar no expoente é o mesmo que multiplicar exponenciais juntos. Então podemos reescrever isso como o produto de 4 exponenciais. Os três primeiros são realmente idênticos, porque não há nada para distinguir o que chamamos de P1, P2, P3. Todos eles são números primos retirados do mesmo conjunto. Então, poderíamos simplesmente chamar essa função de S de alfa e n, e poderíamos multiplicá-la por ela mesma 3 vezes, ou apenas elevá-la ao cubo. Ao fazer isso, h de n agora é uma função de apenas duas coisas, e elevado a menos i2 πn alfa, que é apenas um número complexo que você poderia calcular, e essa nova função s de alfa e n. Mas o que é essa função? Bem, vamos fazer um exemplo. Novamente, digamos que n seja igual a 11. Então S de alfa e 11
é apenas a soma de 4 exponenciais, cada uma governada por seu próprio número primo. Você pode pensar em cada uma dessas exponenciais como um relógio, cada uma com seu próprio número primo que determina a velocidade com que o relógio gira. Então 2 gira mais devagar, 3 gira mais rápido, 5 gira ainda mais rápido e assim por diante. Mas lembre-se, isso é uma soma, então nós realmente precisamos somar todas as pontas dos relógios. Agora observe o que acontece à medida que aumentamos o alfa. Todos os relógios giram em suas próprias velocidades. O que nos interessa não é o comportamento de qualquer relógio individual, mas sim todos eles juntos. Como escolhemos um valor bastante pequeno para n, nada muito emocionante acontece. Mas observe o que acontece se escolhermos um valor maior para n, como 99. Agora, existem 25 números primos que são menores que 99, e, portanto, 25 relógios em nossa soma. Agora, à medida que aumentamos o alfa, todos os relógios novamente giram em suas diferentes velocidades. Parece quase como a cauda de um dragão. E por um tempo, tudo parece meio caótico circulando em torno da origem. Mas então, quando o alfa lhe atinge um sexto, a cauda se desenrola. E de repente, quase todos os relógios apontam em uma direção semelhante, e obtemos um grande valor resultante. Se aumentarmos o alfa ainda mais, os relógios se cancelam novamente até atingirmos o próximo ponto mágico, 1/3. Aqui novamente, muitos relógios se alinham. E esse padrão curioso continua se repetindo. Para a maioria dos valores de alfa, os relógios se anulam. Mas em alguns pontos especiais, como meio, a cauda se desenrola, os relógios interferem construtivamente e obtemos um grande valor resultante. Se o ângulo for 360 graus dividido por um número inteiro, você obtém um comportamento muito particular que é muito previsível. Esses são os ângulos nos quais essa função, quando você soma os primos, eles realmente se afastam de zero. E o que acontece em um ângulo aleatório, e você apenas começa a somar os primos, ele continua mudando a direção para onde está apontando e a coisa apenas salta ao redor. Então por que isso está acontecendo? Bem, vamos olhar quando alfa é igual a meio. Aqui, o que estamos fazendo é multiplicar cada número primo no expoente por meio. Em outras palavras, dividindo cada número primo por 2. Então, vamos fazer isso para cada um dos primos. Na primeira coluna, vamos anotar quantas vezes ele pode ser dividido por 2. E na segunda coluna, vamos anotar o resto. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1, deixando um resto de 0. Então, acabamos de fazer uma rotação completa. 3 dividido por 2 é 1, mas isso deixa um resto de 1. Então, faz uma rotação completa e depois uma meia rotação. 5 dividido por 2 é 2 com um resto de 1. Então, faz 2 rotações completas e depois mais uma meia rotação. Agora, nós realmente não nos importamos com a primeira coluna, porque não importa quantas rotações completas um relógio faz, nós só nos importamos com onde a seta acaba. E isso é totalmente determinado pelo resto. É apenas o resto vezes alfa. Então, de agora em diante, vamos apenas acompanhar os restos. E o que descobrimos é que todos os outros restos são iguais a 1. Então, todos os relógios, exceto o primeiro, apontam para a mesma direção. Isso ocorre porque, quando estamos dividindo números inteiros por 2, existem apenas 2 restos possíveis, 0 ou 1. E como estamos trabalhando com números primos, apenas o 2 pode ter o resto 0, porque nenhum outro número primo é par. Portanto, todos os outros primos devem ter o resto 1. O que significa que todos esses relógios acabam fazendo outra meia rotação, então todos apontam para a esquerda e interferem construtivamente. Uma coisa semelhante acontece quando alfa é igual a 1/3. Agora cada número primo é dividido por 3, então os restos possíveis são 0, 1 ou 2. Novamente, 3 é o único relógio que tem resto 0, então esse ponto está correto. Mas todos os outros primos seguem um padrão especial, um padrão que torna todo o método do círculo possível. Os primos restantes se distribuem aproximadamente igualmente entre os restos 1 e 2, o que significa que todos os relógios restantes são rotacionados 1/3 ou 2/3 ao redor do círculo. Como esses relógios estão apontando para a esquerda, novamente temos interferência construtiva.
E esse padrão de interferência construtiva também ocorre para outras pequenas frações racionais. Mas para números não racionais, você não obtém esses restos bem restritos. Então os relógios são distribuídos de maneira mais ou menos igual por todo o círculo, e você obtém interferência destrutiva. Hardy e Littlewood perceberam que poderiam usar isso. Imagine pegar este gráfico da magnitude da seta resultante e envolvê-lo ao redor de um círculo. O que eles descobriram é que a maioria das contribuições vem de regiões muito pequenas do círculo, o que eles chamaram de arcos principais. O resto do círculo apenas adiciona contribuições menores, então eles chamaram esses de arcos menores. Isso permitiu que eles dividissem o cálculo em duas partes. A parte do arco maior fornece o termo principal para quantas maneiras você pode escrever um número n como a soma de 3 primos. E os arcos menores apenas fornecem um termo de erro. Eles então mostraram que se a hipótese de Riemann generalizada for verdadeira, então o termo principal cresce mais rápido do que o termo de erro. Então, eventualmente, para algum número suficientemente grande, chamemos de k, este valor sempre será maior que 1, e a conjectura fraca de Goldbach se mantém. Mas existem 2 problemas com essa abordagem. O primeiro é que eles assumiram que uma generalização da hipótese de Riemann é verdadeira, o que não sabemos. E o segundo é que eles não especificaram realmente aquele número, k. Quero dizer, quão grande precisa ser um número antes que você possa garantir que todos os números maiores que se aderem à conjectura de Goldbach? Então temos que esperar até 1937. Quando o matemático russo Ivan Vinogradov prova o mesmo que Hardy e Littlewood, mas ele fez isso sem a hipótese generalizada de Riemann, então você sabe, sem suposições. Uma coisa é simplesmente assumir a hipótese de Riemann e dizer, sim, você pode fazer algum progresso. Mas Vinogradov é tipo, não cara, você não precisa da hipótese de Riemann, você realmente pode provar essas coisas. Mas novamente ele dá um número grande o suficiente para que a conjectura fraca de Goldbach seja válida sem especificar esse número. E então é muito insatisfatório. Ao longo dos próximos 19 anos, um de seus alunos obteve essa satisfação quando ele conseguiu especificar esse número. Você quer arriscar algum palpite sobre qual é o número? 10 elevado a 50? 10 elevado a 80? 10 elevado a 3.000? Não sei. Eu estava chutando coisas que provavelmente são muito baixas. Sim. É cerca de 10 elevado a 6,8 milhões. Uau, ok. É enorme. Mas então, você sabe que a partir daqui, as pessoas começam a trabalhar mais no seu método e todos usam as mesmas técnicas. Em 1989, o número foi reduzido para 10 elevado a 43 mil. Em seguida, caiu para 10 elevado a 7.194. E em 2002, havia caído para 10 elevado a 1.346. Agora, isso parece muito menor do que tínhamos antes, mas se você comparar com quantos prótons existem no universo, que é 10 elevado a 80, isso não é algo que você pode verificar por computador. É absolutamente sem esperança. Mesmo que você transformasse todo o universo em um computador, ainda assim não teria chance de resolver isso. Então realmente precisava ser arrastado para baixo. É mais ou menos onde o problema estava em 2005, quando o matemático peruano Harald Helfgott se interessou por ele. Ele estava lendo artigos sobre a conjectura fraca de Goldbach e novas técnicas que estavam sendo desenvolvidas. Então essas eram as técnicas de ponta na época. Ele estava lendo e pensou: eu posso fazer melhor. Estou tendo algumas ideias de como fazer melhor. E eu, levei algumas semanas para obter estimativas melhores, não para ainda, forte o suficiente para revolucionar tudo, mas para fazer um progresso real. Então ele começa a trabalhar. E dentro de algumas semanas ele tem estimativas melhores do que as do papel. Então agora ele está ficando mais confiante, tipo, ok, eu consegui isso. Claro, eu fui um pouco ingênuo. Eu subestimei algumas dificuldades em outros lugares. Para resolver o problema, ele percebeu que precisava fazer 2 coisas. 1. Obter o número computacional o mais alto possível. E 2. Reduzir o máximo possível a constante, que é onde entra a matemática difícil. Então, nos próximos 8 anos, ele atacou o problema de ambos os lados. Junto com David Platt, ele verificou todos os números até 8.8 vezes 10 elevado a 30 por computador. E ao refinar sua matemática, ele lentamente reduziu o número constante k.
Até 2013, ele consegue reduzir o número para 10 elevado a 27, que está abaixo do número que seus computadores já haviam verificado. Então ele resolveu. Ele escreveu seus resultados em um artigo chamado A Conjectura Ternária de Goldbach é Verdadeira, que é um título bastante impactante. Então, quase 300 anos após a carta original de Goldbach, Helfgott provou que todo número ímpar maior que 5 pode ser escrito como a soma de 3 primos. E como resultado, ele também provou que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de no máximo 4 primos. Isso porque você sempre pode apenas adicionar 3 a todos os números ímpares para obter todos os números pares. Então foi algo importante ou as pessoas ficaram empolgadas? Sim, é uma boa pergunta. Eu sinto que é principalmente um problema obscuro. Eu acho que o forte, e isso com ambos os problemas, é que eles não têm nenhuma aplicação direta no mundo real. Por ser tão simples, tem um enorme apelo popular e todos meio que sabem sobre isso. É também um dos problemas mais antigos sem solução. O que você fez quando provou isso? Bem, eu o coloquei no arquivo como qualquer pessoa normal. Foi um grande alívio. Agora, dado o seu sucesso com a forma fraca da conjectura de Goldbach, como você se sente em relação à forma forte? Eu acho que isso é impossível por enquanto, e se fosse para se concretizar durante nossas vidas, eu não apostaria nisso. Na verdade, eu apostaria contra. Veja, o motivo pelo qual o método do círculo funciona para a conjectura fraca de Goldbach é porque este termo principal cresce mais rápido do que este termo de erro. Mas isso não é o caso para a conjectura forte de Goldbach. Os arcos maiores não são mais maiores. A principal contribuição vem dos arcos menores, ou pelo menos tanto da contribuição vem dos arcos menores. Então, para resolver essa conjectura forte, precisamos de alguma técnica ou abordagem fundamentalmente nova, mas ainda não a encontramos. A pessoa que provavelmente chegou mais perto foi Chen Jingru. Em 1956, Chen foi reconhecido por sua habilidade matemática, e um ano depois, ele se tornou assistente na Academia Chinesa de Ciências, onde passou os próximos 10 anos trabalhando em problemas de teoria dos números, incluindo a conjectura de Goldbach. Em 1966, ele teve um grande avanço. Usando outra abordagem, conhecida como métodos de peneira, ele provou que todo número par suficientemente grande é a soma de um primo e um número que é ou um primo ou o produto de exatamente 2 primos, o que chamamos de semiprimo. É uma prova muito erudita e brilhante. Eu acho que André Weil comparou seguir sua prova é como escalar o topo do Himalaia, né? Você sabe que está bem alto, praticamente na estratosfera. É um argumento tão sofisticado. Isso foi o mais perto que alguém chegou de resolver o problema. Chen, entusiasmado, mostrou a prova a um colega que sugeriu que ele deveria anunciar o resultado e depois arrumá-lo antes de publicar. Mas justo quando Chen anunciou seu resultado, o país mergulhou no caos. Em maio de 1966, o presidente do Partido Comunista, Mao Zedong, declarou que elementos burgueses haviam se infiltrado no governo e na sociedade, e eles precisavam ser purgados. Isso marcou o início da Revolução Cultural, uma campanha radical para derrotar os inimigos percebidos do partido. Com o apoio de Mao, estudantes revolucionários militantes conhecidos como a Guarda Vermelha invadiram instituições. Eles queimaram livros e se voltaram contra os intelectuais. Professores, cientistas e pesquisadores foram submetidos a brutais espetáculos públicos conhecidos como sessões de luta. Eles foram espancados, humilhados e forçados a usar chapéus altos e placas listando seus supostos crimes como simpatizante capitalista ou inimigo da revolução. Em toda a China, a busca pelo conhecimento foi substituída por medo e conflito político. Em 1968, 131 dos 171 membros seniores da Academia Chinesa de Ciências em Pequim enfrentaram perseguição, e muitos outros perderam suas vidas. Chen foi um dos alvos. Ele foi forçado a fazer trabalho manual e teve que viver em uma sala de caldeiras convertida sem eletricidade. A Guarda Vermelha insultou-o, cuspiu nele e bateu nele tão brutalmente que Chen frequentemente perdia a consciência. Em um relatório, estava tão ruim que ele pode ter tentado cometer suicídio. Ele pulou de um prédio de 3 andares.
e felizmente não atingiu o chão. Ele caiu no segundo andar e se machucou, mas não morreu. Apesar de tudo isso, Chen continuou trabalhando secretamente em sua matemática sob a luz fraca de uma lâmpada de querosene. Então, no dia 13 de setembro de 1971, o braço direito de Mao morreu em um misterioso acidente de avião após supostamente tentar organizar um golpe. Sua morte despedaçou a ilusão de unidade no partido e a revolução cultural começou a perder força. Mas Chen enfrentou um dilema. Por um lado, ele queria publicar sua prova, mas por outro, estava aterrorizado com a possibilidade de ser criticado. Inseguro sobre o que fazer, ele recorreu a Luo Shengshong, o chefe do Instituto de Matemática, que lhe disse: "O resultado é sólido. Você deve publicar." E assim, em abril de 1973, Chen publicou seu teorema. 3 anos depois, Mao Zedong morreu e a Revolução Cultural terminou. O famoso jornalista Xu Qi tomou nota da história de Chen e escreveu um artigo sobre suas conquistas e dificuldades. O artigo foi reimpresso no jornal mais popular da China e lido por milhões. O Estado, que apenas 10 anos antes silenciou Chen, agora o celebrava como um herói nacional. Sua história foi recontada em escolas, livros e filmes. Ele até ganhou um asteroide com seu nome em 1996. Imagine se ele não tivesse feito isso, sabe? Se ele não tivesse publicado. Como todo está o seu trabalho, toda a sua missão, todos os seus ideais, toda a sua visão, talvez ninguém teria sabido disso. Teria sido apenas uma pequena linha em algum lugar como: "Ah, eu tenho essa prova, mas sim, eu não vou mostrar para você." Sabe, mas tão frequentemente nós nos autodestruímos enquanto na verdade faça o seu melhor e depois coloque isso no mundo e deixe o mundo meio que avaliar isso. E enquanto Chen chegou incrivelmente perto, ele nunca conseguiu realizar seu sonho final, resolver a conjectura forte de Goldbach. Talvez um motivo pelo qual seja tão difícil provar que é verdadeiro é porque talvez não seja, talvez seja falso. Mas se for falso, então há uma maneira muito fácil de mostrar isso, encontrando um contra-exemplo, um único número par, que não pode ser escrito como a soma de 2 primos. Se Goldbach for falso, seria muito fácil para você me convencer de que Goldbach é falso. Basta encontrar um contra-exemplo. Essa é a única maneira de você me convencer de que Goldbach é falso. Se Goldbach é falso, então é falso porque existe um contra-exemplo. E se existe um contra-exemplo, então você pode me dar o contra-exemplo e eu posso verificar por mim mesmo que sim, isso é um contra-exemplo. Nessa busca, em 1938, um matemático chamado Niels Pippin verificou todos os números até 100.000 à mão. Mas ele não encontrou um único contra-exemplo. Desde então, os computadores modernos elevaram esse número para 4 quintilhões, e a conjectura se mantém para todos eles. Na verdade, também podemos usar computadores para verificar de quantas maneiras um número diferente pode ser escrito como a soma de 2 primos, o que nos dá esse padrão. Parece uma curva com caudas. Se assemelha muito a um cometa, por isso é conhecido como o cometa de Goldbach. Mostra que à medida que o número aumenta, existem cada vez mais maneiras de escrever cada número par, como a soma de 2 primos. E se sobrepusermos nosso argumento heurístico de antes, descobrimos que ele se alinha incrivelmente bem. A única maneira de a conjectura ser falsa é se, por qualquer motivo, em algum número muito grande, houver uma conspiração onde isso se desintegra completamente e, de repente, cai abaixo dessa linha. Existem exemplos em que você tem uma grande queda no número de maneiras de compor um número? Não, essas assíntotas parecem se manter muito bem. Não há grandes quedas. Então parece que a conjectura deve ser verdadeira. Testamos à força bruta todos os números até 4 quintilhões, e todos obedecem à conjectura de Goldbach. Então, você pode pensar que já deveríamos ter encontrado um contra-exemplo até agora, ou pelo menos um número que não segue essa tendência geral que vimos. Mas na escala de todos os números, 4 quintilhões não é nada. Então, teremos que inventar uma abordagem inteligente, ou uma maneira fundamentalmente nova de resolver esse problema. Agora, pelo que sabemos, resolver a conjectura de Goldbach não afeta realmente nenhuma outra área da matemática. E também não parece ter nenhuma aplicação direta no mundo real. Então você pode pensar, por que se dar ao trabalho de resolver esse problema?
Por que não trabalhar em algum grande problema que sabemos ser importante? Mas acho que isso perde o ponto. E se a conjectura de Goldbach acabar abrindo uma nova parte do multiverso de ideias matemáticas? Nós realmente não sabemos porque não temos a visão aérea ou a visão de Deus da matemática. É assim que parece para nós agora na teia da matemática. Então, eu tendo a não gostar dessa imagem de que certas coisas são centrais e outras são periféricas. As pessoas devem fazer o que as anima. Porque se você fizer isso, você será apaixonado. Você vai pensar nisso o tempo todo. Você vai fazer isso até quando estiver no chuveiro. Você vai pensar nisso quando estiver dirigindo. E você pode fazer algo notável por causa dessa paixão. E se você está apenas fazendo algo porque acha que é importante, acredito que tende a ser de segunda categoria, sinceramente. Gosto da visão modesta de que não sabemos necessariamente o que é importante, mas sabemos o que amamos. Então trabalhe nisso.